Depois de um fim de semana conturbado como esse, é claro que sempre tem gente para colocar mais lenha na fogueira. Bem, agora o assunto é John Arias. John Arias vai para o Cruzeiro, vai para o Galatasaray? O que está sendo falado e o que a gente sabe sobre isso? Além disso, o presidente do São Paulo já está tentando surfar na onda da saída do Marcelo. Vou trazer aqui para vocês alguns pontos sobre essa saída do Marcelo e também a fala do presidente do São Paulo. Vamos falar também sobre coisa boa, Riquelme, Felipe e Isaac vão ter oportunidade aí de treinar no CT Carlos Castilho nessa semana, já tiveram nessa segunda-feira. Então vem comigo para mais uma atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Ares, Cruzeiro e Galatasaray voltaram a ser assunto. Vou trazer aqui o que foi dito sobre isso e o que dá pra gente afirmar por enquanto com base nas apurações que a gente tem. Esse foi o vídeo do Craque Neto que viralizou falando sobre Ares no Cruzeiro. Vou deixar o vídeo para vocês e vou dar minha opinião sobre isso. Exclusividade da Rádio Craque Neto 17. O que eu sei é que o Arias já acertou verbalmente com o Cruzeiro. Isso mesmo, esse jogadorzaço do Fluminense, esse craque de bola, fazedor de gols, articulador, um dos melhores jogadores da posição. E que eu sei é que ele já é jogador do Cruzeiro, hein? E que foi pedido do Fernando Diniz, aceite pelo Alexandre Matos, pelo presidente. Então Arias não fica no Fluminense. Arias vai jogar no Cruzeiro a partir do ano que vem. Informação da ação. Sobre o Craque Neto, eu não dou credibilidade nenhuma a qualquer coisa que ele passa sobre o Fluminense, porque a gente sabe que o Craque Neto, toda vez que o Fluminense tem algum problema, que o Fluminense está em holofote, ele cria uma situação, ou ele vai inventar alguma coisa, ou se ele não tiver nada para inventar, ele vem e joga pó de arroz e nananã. Então, assim, palavra dele não traz confiabilidade nenhuma para mim com relação ao Fluminense, tá? E aí, sobre esse caso, o Vitor Lessa publicou. Sobre John Arias no Cruzeiro, falei com uma pessoa do staff do jogador e outra pessoa ligada ao Fluminense. Ambos negaram a informação de que ele está negociando com o clube mineiro, mas sabemos como funciona o futebol. Não é por acaso que essas informações envolvendo Arias e Cruzeiro estão sendo jogadas por aí. E aí, voltando aqui com vocês, de fato eu concordo com o Lessa que não é à toa que essas coisas estão sendo jogadas, até porque esse assunto Arias e Cruzeiro já tá rolando desde antes do Fernando Diniz ir pra lá. Então eu não duvido que o Cruzeiro tenha, de fato, interesse no John Arias. Só que daí a falar que a negociação já está fechada, que pode se considerar que o Arias já é jogador do Cruzeiro, são outros 500, até porque o próprio Mário Bittencourt, em coletiva de imprensa, falou que o Arias, uma das condições para o Arias sair do Fluminense é não sair para um clube do futebol brasileiro. Afinal, o Arias tem contrato com o Fluminense até agosto de 2026. Então, ou o Cruzeiro teria que pagar a rescisão dele, porque nem rescisão amigável nesse caso eu acho que não caberia. Seria um cuspe na cara do torcedor. Só que a gente também teve a apuração do Jorge Nicola, que apurou pelo lado do Cruzeiro. Ele conversou tanto com uma pessoa do departamento de futebol como um dirigente do Cruzeiro, e as respostas que ele teve foi basicamente que, de fato, o Cruzeiro tem interesse no John Arias, principalmente após a chegada do Fernando Diniz, chegou a fazer contato com o Fluminense, com o staff do jogador. Só que a aspas que o dirigente dá para o Jorge Nicola, quando ele pergunta, então tem algo fechado com o Arias, esquece, o Fluminense não vende Arias para clube brasileiro. Então eles têm interesse, gostariam dessa contratação, mas já sabem, já tem essa resposta de que o Fluminense não vai vender para clube brasileiro. Só que onde entra o Galatasaray nessa brincadeira? Vou colocar para vocês na tela. O planeta do Fluminense jogou aqui, né? Galatasaray e Fluminense próximos a um acordo por John Arias. Valor seria de 12 milhões de euros, segundo o turco. Os clubes conversam sobre as condições do pagamento. E eu fui olhar o perfil desse turco, que é um perfil bem grande, mas que não tem nenhuma informação ali relacionada a algum tipo de veículo de imprensa ou algo do tipo. E aí, assim, só pra dar uma passada nesse assunto, porque eu já vi que outras páginas do Twitter começaram a publicar isso, então provavelmente vai chegar a vocês, não é um perfil que me parece passar muita credibilidade, mas como ele cita a situação do Cruzeiro também, talvez dê aquela carinha de que de fato tem alguma coisa, porque ele coloca aqui que o Galatasaray teria feito uma proposta na semana passada de mais de 6 milhões de euros.
E só que o Cruzeiro fez uma oferta de 12 milhões, e aí que o Fluminense rejeitou essa oferta do Galatasaray, falando, no caso, dizendo que o Galatasaray teria que igualar o valor do Cruzeiro, e aí o Galatasaray fez isso, só que o Cruzeiro tá oferecendo à vista, o Galatasaray pediu parcelado em 3 anos e meio, e a primeira opção do Arias é ficar no Brasil e jogar no Cruzeiro, então que ele precisaria ser convencido. Assim, não me passa credibilidade nenhuma, tá? Depois, se alguém apurar, disser que de fato tem base, a gente pode ler tudo isso daqui com calma e analisar a situação. Mas como não me parece ter nenhuma confiabilidade, tô passando aqui porque pela quantidade de tweets que eu já vi sobre o caso, acho que esse assunto vai reverberar. E aí, enfim, vocês vão acabar perguntando sobre isso, querendo saber de onde surgiu. A mim, inicialmente, não me parece nada de confiável. Agora, se você tá curtindo esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. Mas antes da gente falar sobre Isaac, Riquelme e Felipe, bem, o presidente do São Paulo já tá tentando surfar no assunto do momento, que foi a saída do Marcelo. Então, vou abordar isso brevemente aqui e trazer o que o presidente do São Paulo tá tentando fazer para aparecer nesse momento. Que o Marcelo saiu do Fluminense, isso não é novidade para ninguém, afinal o clube emitiu uma nota oficial falando sobre essa rescisão em comum acordo, então eu não vou aqui falar tudo o que aconteceu de novo, só vou trazer alguns pontos que eu acho que não ficaram tão esclarecidos, até porque no dia da nossa live teve a participação do nosso membro, o Emerson Monteiro. A gente falou sobre esse caso, até então eu tinha lido a matéria do Trivela, eu tinha visto o tweet da Aline Nastari e tinha visto também alguns vídeos do Gabriel Amaral. Mas a Aline Nastari depois fez um vídeo no YouTube resumindo todo o percurso depois do Marcelo de fato sair do Fluminense, e ela esclarece alguns pontos que eu acho que não ficaram tão esclarecidos e pelo menos para mim não estavam tão claros no nosso sábado, onde nós fizemos a nossa live. O que acontece? Marcelo pediu pra sair do Fluminense? Na verdade, não. Houve o desentendimento com o Mano Menezes ali na beira do gramado, pelo que se esclarece. De fato, o Marcelo, ele reclama do Mano tá encostando nele, tentando fazer média da torcida como se gostasse dele, sendo que não gostava, que eles não tinham uma boa relação. O Mano desiste de colocar o Marcelo, acaba que fica essa rusga entre os dois, e após esse desentendimento entre Marcelo e Mano Menezes, que não era novo, o Flu decide então se reunir para tomar uma decisão quanto que seria feito, né? E aí o que acontece? O Mano Menezes diz ao Fluminense que não trabalharia com o Marcelo, não aceitaria trabalhar com o Marcelo. E o Fluminense decide então encerrar o contrato com o jogador, tá? Então não se trata do Marcelo ter pedido para sair, mas o clube, por essas e outras situações, decide que é melhor encerrar esse contrato por ali, que aparentemente de fato não seria renovado, e talvez, assim, isso a Aline Nastari não falou, mas talvez isso tenha sentido, tenha encontro com tantas vezes que a gente viu recentemente o Marcelo mencionar o desejo de ter o contrato renovado. Talvez ele já sentisse que essa renovação não aconteceria no fim do ano. Mas então sai as noites ali, tanto da Aline Nastari, como também teve informação na Bárbara Mendonça do GE, de que de fato essa reunião que decide pela rescisão do Marcelo, ela reafirma a carta branca que o Mano Menezes tem com o elenco do Fluminense. A Bárbara Mendonça também coloca que apesar do respeito pela figura do Marcelo, as lideranças do grupo fecharam com o técnico Mano Menezes, concordando que de fato a rescisão com o Marcelo seria o melhor para o Fluminense, para a sequência do Fluminense. E aí sobre essa questão de como é o Marcelo, brigas e tudo mais, até porque surgiram vários relatos falando sobre isso, eu acho que o que pra mim deixa muito claro, tanto na fala da Aline Nastari como na fala da Bárbara Mendonça, não é que eram coisas absurdas, chegam a mencionar como assombroso ou algo do tipo, mas pelo relato das duas jornalistas, o que me dá a entender era de que eram pequenos desgastes do dia a dia que incomodavam quem estava ali ao redor do Marcelo, de que o Marcelo reclamava de tudo ali com frequência, a ausência dele nos jogos fora, e que ele sempre reclamava ali de alguma dor ou alguma coisa, incomodava ali também quem fazia parte das decisões da comissão técnica. Então, como eu não tenho como provar, não vou ficar falando aqui do que é assombroso, até porque eu acho que a gente não ganha nada com isso. A gente, que eu digo, a gente Fluminense. Sim, né? Acabou que o Marcelo saiu. É isso. Vou ficar então com o relato das duas, de que se tratavam de desgastes constantes no convívio com um jogador que desagradava ali
outros atletas que fazem parte do elenco. E aí eu espero que vocês entendam essa questão de tentar evitar tumulto desnecessário, porque todo mundo tá tentando se aproveitar da situação. O presidente do São Paulo já foi uma dessas figuras, vou colocar na tela com vocês a fala dele, porque a verdade é essa, né, galera? O corpo ainda nem esfriou e já tem urubu tentando se aproveitar da carniça. Todo mundo vai se aproveitar dessa situação do Fluminense, porque pra gente, pode ser que ele internamente tenha sido benéfico, tá? Mas pra imagem, pro externo, não foi nada benéfico. Júlio Casares fala sobre a possível contratação de Marcelo se a oportunidade aparecer. E acho importante frisar a figura do Júlio Casares, porque o presidente do São Paulo tem tentado atacar o Fluminense de diversas formas ao longo desse ano, tá? Mas essa foi uma fala em entrevista à Rádio Bandeirante. Tô pegando aqui a matéria que traz esse recorte da fala do Júlio Casares. É um grande jogador, um cara internacional, mas neste momento nós não temos o interesse. Não é algo que nós discutimos. O São Paulo vai fazer investimentos dentro da sua possibilidade. Ele é um grande talento e se a oportunidade aparecer dentro das nossas condições, será avaliado, mas por enquanto não tem nada. Ah, Júlia, pô, não quer dizer nada, Marcelo não vai pra lá. Gente, tô mostrando como as pessoas estão tentando se aproveitar disso. Como isso não é benéfico pro Fluminense. Como não faz sentido a gente, enquanto torcedor, ficar tentando cavar buraco em cima de uma situação que já aconteceu, que não tem como voltar atrás, que a gente não tem como recorrer atrás de informação, porque ela só é ruim pra nossa imagem, pra instituição Fluminense Futebol Clube, que é o mais importante pra gente. Então, quando eu falo que eu não vou ficar tentando criar coisa em cima, é isso, é porque já estão tentando se aproveitar. E aí, foca aqui, vou até dar um zoom aqui pra vocês prestarem bastante atenção. A gente tem que ser esperto pra não ficar caindo nesse tipo de provocação. Por quê? Porque todo mundo vai tentar se aproveitar disso. Cada situação que acontece nesse sentido, quem é pró Marcelo, quem é pró Mano, começa a brigar e a gente começa a dividir a torcida. E as pessoas vão se aproveitar, porque para a imagem do clube não é positiva. E isso é um assunto que está em alta na mídia. Todo mundo que quer cavar buraco para aparecer vai fazer isso. A prova é o presidente Júlio Casares, que já fez isso quando ficou falando que estava falando em prol do futebol brasileiro, naquele pedido de anulação ridículo da nossa partida. Então, assim, fica ligado, porque esse tipo de situação mais separa a torcida, esse tipo de discussão, do que une a torcida do clube, que é o que a gente mais precisa para essa reta final de campeonato. O que importa pra gente é o Fluminense. A gente não pode ficar brigando entre si. A gente tem que apoiar o clube nessa reta final de Brasileirão. Mas então vamos à novidade boa, né? Sobre Isaac, Riquelme e Felipe, que inclusive foram campeões brasileiros sub-17 no fim de semana, sobre o Palmeiras. Mas a informação foi dada pelo Gustavo Garcia do GE de que Isaac e Riquelme foram então convidados para participar do treino com a equipe profissional nessa segunda-feira. E além dos dois, outro campeão desse fim de semana, o Wallace Davi, que é volante, inclusive já foi relacionado para a partida do profissional contra o Vitória, também foi chamado para integrar a equipe do profissional nesta semana. E por que esse ponto é importante, tendo em vista a semana do jogo contra o Internacional? Após a partida contra o Grêmio, o Fluminense teve um número considerável ali de cartões amarelos de jogadores que vão ficar suspensos no próximo jogo, né? Estavam pendurados. Entre eles a gente tem Fábio, Ganso, Arias, Thiago Santos e Cauã Elias, ou seja, todos os nomes que estavam fazendo parte da equipe titular nos últimos jogos e que vão fazer muita falta, né? Principalmente se a gente for pensar nesse setor de meio campo. Não que tenha um substituto favorito para o Fábio. No caso do Thiago Santos, a situação ali é mais equilibrada. Afinal, a gente tem o Thiago Silva, que voltou a jogar. A gente tem o Ignacio no banco. A gente tem o Antônio Carlos e Manuel, que, dadas as críticas, também podem assumir essa posição. Mas pensando na parte ofensiva do jogo, você tem as subidas de Isaac, Riquelme e Felipe, sem sombra de dúvidas, são muito positivas. Ainda mais se a gente for considerar a carência nesses setores hoje dentro da equipe profissional, não acho um absurdo imaginar que eles possam ter uma oportunidade de entrar, nem que seja no segundo tempo dessa partida contra o Internacional. Espero que a gente não esteja queimando etapas com isso, né? Não aconteça do jogo tá muito difícil, a ponto da gente estar jogando os moleques na fogueira, né? Eu espero que o cenário não seja esse, mas sem sombra de dúvidas, a subida dos dois é muito positiva. E também no caso do Wallace Davi, já que hoje ali no meio campo a gente tem o retorno do Nonato,
que é uma peça importante, mas que é bacana pro garoto ter essa experiência. Ele eu acho um pouco mais difícil de conseguir ter espaço para entrar nesse jogo, mas é legal saber que eles estão sendo olhados como possibilidades, ainda que seja diante de uma situação difícil que o Fluminense enfrenta. Mas comenta aí o que você espera desses garotos desse ano no profissional. Isso porque eu acho que algumas semanas atrás, se a gente falasse, se perguntasse, né, se eles teriam uma oportunidade no profissional, acho que apesar do destaque, ninguém consideraria isso. Afinal, a gente ficou aí no aguardo de mais oportunidade, por exemplo, para Esquerdinha, para João Neto, que voltou, para Felipe Andrade, para Isaac, e esses garotos, na verdade, foram jogar o Sub-23, não conseguiram tendo oportunidade no profissional. O João Neto nem voltou, de fato, a chegar a jogar pelo profissional. E agora a gente está vendo, talvez, numa situação de necessidade, esses garotos subindo. É possível ainda dá tempo para eles terem destaque a ponto de serem utilizados nessa reta final de temporada. Deixe aí nos comentários a sua opinião. E vamos fechar esse vídeo com duas informaçõezinhas bem rápidas, mas bem importantes. Muito tem se falado sobre se o Mano vai permanecer no Fluminense em 2025, porque todo mundo sabe que o contrato dele vai apenas até o final de 2024, mas o Fluminense renovaria esse contrato caso o clube permaneça na Série A. A informação trazida pelo Gabriel Amaral é de que o Fluminense, no contrato do Mano Menezes, colocou um gatilho para caso de permanência na Série A, que ele estenda o vínculo contratual com o clube. E aí o que dá a entender é que nesse caso o Mano só não permaneceria caso ali as partes se desentendam e resolvam pelo fim do vínculo. E nesse fim de semana as nossas guerreiras venceram o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca sobre o Vasco, venceram por 2-0 e jogam a volta na sexta-feira às 10 horas da manhã, aí valendo vaga para a final do Campeonato Carioca, mas então tendo essa vantagem de ter vencido o jogo de ida. Mas então essa foi mais uma atualização da tarde, espero que vocês tenham curtido, lembrando que mais tarde tem live às 9 horas da noite. Um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e vejo vocês na live.